muita alegria que retornamos uma vez mais para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como eu já disse para vocês, eu volto a repetir, eu fico feliz quando eu posso ter a Bíblia nas mãos para estudá-la e também compartilhar com vocês. Eu sei que vocês também gostam de estar ouvindo e estudando a Palavra de Deus, porque isso faz com que nós alimentemos o nosso lado espiritual e estejamos nos fortalecendo para enfrentar as lutas que nós temos no nosso dia a dia. O inimigo ele é astuto, o inimigo ele procura nos destruir, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, com certeza nós seremos vencedores, porque Jesus ele nos garante esta vitória. Nós agradecemos a todos que nos acompanham diariamente. São muitas pessoas que nos escrevem dizendo que nos ouvem desde quando nós começamos a postar aqui no YouTube, no canal Hora Tranquila, e isso é importante para cada um de nós. Nós gostaríamos que você que ainda não se inscreveu no canal Hora Tranquila, inscrevesse, desse ali o seu curtir, diariamente quando ouvir a Palavra de Deus, dê ali clique no dedinho do joinha, e isso faz com que o canal cresça e chegue a lugares que nós jamais pensamos ou pensávamos que poderíamos estar ali falando da Palavra de Deus. Compartilhe com outras pessoas, não deixe de compartilhar para os seus amigos, seus grupos e também para os seus familiares. Iremos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença uma vez mais agradecidos por este dia e por este momento que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a vivermos estas verdades em nossa vida. Pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós sejamos testemunhas Tuas onde quer que nós estivermos. Abençoe a todos os nossos amigos e irmãos, aqueles que nos pedem orações. Tu sabes as suas lutas, os seus problemas, as suas necessidades. Dê a vitória conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar aqui mandando um alô especial para vocês que nos escrevem dizendo que estão ouvindo, que nos acompanham. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, e isso é muito importante, isso faz com que nós continuemos fazendo este trabalho de estudar a Bíblia juntamente com vocês, e não é fácil às vezes, porque nós temos de tirar tempo da nossa família, tempo dos nossos afazeres, para podermos estudar e gravar para vocês estes estudos. Orem por nós, tá? Ministério Hora Tranquila necessita muito também das suas orações. Mando aqui um alô especial para o Luiz Augusto, ele é de Nova Serrana, em Minas Gerais. Um alô especial para Neuci Ferreira, que é de Rio Preto da Eva, em Manaus. Um alô especial também para o Renato Chaves, que é de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Mando também um alô especial para Marlene Batista, que é de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Também Ana Cleide Santos, ouvindo o nosso programa, Salatiel Sodré, Clara Martins, a todos vocês, o nosso muito obrigado e que Deus os abençoe ricamente. Nós vamos continuar aqui estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse, onde estamos vendo sobre os 7 selos. Nós queremos ler hoje Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Apocalipse 6, versos 9 a 11 nos diz a palavra de Deus. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, ou seja, debaixo da terra, nas sepulturas, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, santos mártires cristãos que morreram firmes na fé em Jesus. Aqui são estes que o apóstolo João estava escrevendo, e por causa do testemunho que sustentavam, isto é, mesmo em meio a duras perseguições e ameaças de morte, esses cristãos fiéis não se calaram em seu testemunho sobre o Evangelho e a fé em Jesus. Segundo nos diz aqui Apocalipse 6, 9 a 11, clamaram em alta voz, ou seja, gritaram, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, que é um símbolo da imaculada justiça de Cristo, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos, ou seja,
os servos de Cristo como eles o foram. E seus irmãos, irmãos de fé, irmãos em Cristo, que iam ou que iriam ser mortos como igualmente eles o foram. Apocalipse 6, 9 a 11. Interessante nós sabermos que uma pessoa que morre, ela não fala, não é mesmo? O morto, ele não fala. E algumas almas mortas, como dizem aqui, né, estavam clamando, mas, segundo nós lemos em Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6, a pessoa que morre não sabe de mais nada, cessa todo o seu pensamento, não sabe o que está acontecendo sobre a terra. Então, elas não ouvem, elas não falam e elas não veem. Leia na sua Bíblia Eclesiastes 9, versos 5 e 6. O que nós precisamos entender que a linguagem usada aqui nesse texto é uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica. Na verdade, João, o apóstolo João, ele contemplou um clamor dos mártires do Evangelho por justiça, assim como o sangue de Abel, como nos diz a palavra de Deus, clamou ao Senhor por justiça, e está lá em Gênesis capítulo 4, versos 9 e 10. Agora, milhares de cristãos fiéis a Cristo foram mortos desde o primeiro século, isso falando já do Novo Testamento, não é? E muito mais ainda depois disto, por ordem dos imperadores romanos, por ordem da igreja cristã que dominava naquela época a Idade Média, e eles então mandavam perseguir e matar os cristãos, aqueles que não queriam aceitar as imposições que estavam sendo colocadas sobre a igreja de Cristo. João, então, vendo este clamor por justiça, diz-nos a palavra de Deus que o sangue deles derramado clamava por justiça divina. E a pergunta deles foi a seguinte: até quando, ó soberano Senhor, justo e verdadeiro, não julgas? Até quando, Senhor, não examinas o caso e nem vingas? Até quando tu não irás punir os culpados por essas mortes de inocentes, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amigos e irmãos, Deus ele não ficou em silêncio diante deste clamor por justiça. O que Deus lhes fala é que ainda não havia chegado o tempo do juízo de Deus sobre essas pessoas, mas que Deus tinha o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, e Deus ordena então aos seus servos que continuem em suas sepulturas em repouso até o dia já anunciado por Deus para julgar todos os seres humanos, e em especial aqueles que foram responsáveis pela morte dos servos de Deus. O fato desse texto que nós lemos afirmar que esses mártires receberam de Deus uma vestidura branca, isso revela que Deus os considera justificados pela fé em Jesus e que em seu devido tempo receberão com toda certeza a coroa da vida. Nós já falamos sobre isso em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Esse texto, ele revela a falsidade da doutrina da imortalidade inerente da alma humana, a qual afirma que a pessoa que morre recebe de imediato a sua recompensa, que se foi bom, vai para o céu logo que morre. Essas pessoas citadas nesse texto, Apocalipse 6, de 9 a 11, essas pessoas citadas aqui, são mártires do Evangelho. Foram santos de Deus que morreram por sua fé em Jesus, mas conforme o texto, ainda se achavam na sepultura. E Deus lhes ordenou que ficassem aí, ainda por um certo tempo, até que chegasse o tempo determinado por Deus para julgar todos os humanos e dar a cada um deles a recompensa por suas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. Que nós possamos entender que as almas, as pessoas que morrem, elas estão inconscientes. Aqui é usada uma figura simbólica e metafórica. As almas elas não estavam falando, mas nós sabemos que todos aqueles que morreram martirizados por causa da sua fé, o sangue deles clama, o sangue deles pede
por justiça. E Deus, no momento certo, irá fazer juízo, irá julgar e dará recompensa a cada um daqueles que martirizaram os cristãos, e eles receberão então a recompensa da morte eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude mais uma vez no entendimento da sua palavra. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.